Olá, boa tarde a todos. Conforme prometido, disse que ia disponibilizar algumas aulas para vocês sobre adultização. Depois nós vamos abordar alguns temas também fundamentais, a questão do direito digital, a questão do direito ligado à criança, Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, porque são importantes para você que tem um canal de YouTube, você que está nas plataformas digitais e precisa disso como instrumento de trabalho. É importante você ter um conhecimento, porque depois aí da denúncia do Felca, de uns ou de alguns youtubers ou influenciadores que têm abusado ou supostamente têm cometido desrespeito às regras tanto da plataforma quanto das leis brasileiras, parece que tudo caiu. Hoje o Poder Judiciário, hoje Ministério Público, Conselho Tutelar, está todo mundo em cima dos influenciadores. Então uma verdadeira caça às bruxas, como se todos fossem ruins, como se todos fossem imorais, como se todos fossem abusadores. Não vamos poder negar que existem diversos influenciadores, no caso até diria criminosos, que usam das crianças, usam da hipossuficiência, da pobreza, da miséria que nós temos no Brasil ainda, usa da condição dessas pessoas para abusar, fazer ofertas de dinheiro para fazer gravações que mexem com a moral, com a integridade física e psicológica, que tem um excesso de erotização, enfim, e até outras coisas mais que nós sabemos, a pedofilia, exploração de menores, aliciamento, enfim, são muitos os crimes que um influenciador, um criminoso, está fazendo utilizando as redes sociais, né? Sem contar outras coisas escondidas que nós temos na Dark Web, enfim. Mas o nosso foco hoje é trabalhar um pouquinho sobre a questão adultização, que é um tema que está aí na moda, está em alta, todo mundo está falando, vejo tantas besteiras sendo faladas, comentadas, pessoas que não estudam, que não conhecem o caso, estão fazendo uma série de alegações ali. Enfim, vamos lá, adultização. Poder Judiciário, polícia, todo mundo está de olho, a mídia está de olho. O que é adultização? É um fenômeno, é um fenômeno, ao meu entender, psicossocial. Não é um fenômeno biológico, porque as crianças, caros ouvintes, sempre vão existir. Então, a adultização não é transformar uma criança biologicamente em adulto, não. Porque as crianças, fisicamente falando, são crianças. O corpo delas são diferentes. A psicologia também é diferente. Então, o que é adultização? Não é eu pegar uma criança e dizer que ela é um adulto em miniatura, como diria Rousseau. Um dos grandes problemas, inclusive, desde a época de Rousseau, é que as pessoas queriam que as crianças fossem mini-adultos ou adultos em miniaturas. É um fenômeno parecido com a adultização que já existia. O que significa isso? Não sei se já aconteceu com você, de ter um filho, ele está lá comendo e de repente derruba tudo na mesa, no chão, se lambuza inteiro e você fala: cria jeito, moleque, cria jeito, menina, se comporte na mesa como adulto. Olha só, se comporte como adulto. Você quer que seu filho, de 3, 4, 5, 6 anos ou 7, se comporte à mesa como adulto. É adultização. Eu quero que meu filho amadureça, deixe de fazer as coisas como criança. Não estou falando de comportamento inadequado, de criança mal criada. Se bem que eu não sei se existe criança mal criada. Existe criança que não respeita a educação. Porque conheço muitos pais também que educam bem os filhos e os filhos não agem conforme a educação que o pai deu. Enfim, mas vamos chamá-los aqui criança com mau comportamento, não é adultização? Então veja bem, quando eu quero que meu filho se comporte, tenha uma postura de adulto, eu estou desenvolvendo nele já uma adultização. Estou colocando na cabeça dele que ele tem que se comportar como adulto. Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas as consequências podem ser gravosas. Por quê? Se eu quero que meu filho se comporte como adulto, haja como um adulto, ele vai acabar querendo fazer as coisas que o adulto faz. Vai querer ter acesso a informações que os adultos têm. Então, às vezes, em casa, você, a sociedade está adultizando as crianças sem perceber. Então, como diria assim alguns filósofos aí, deixa a criança ser criança. Tem que ter limite? Tem que ter limite.
tem que ter respeito, tem que ter respeito. Mas deixa a criança ser criança. Criança suja, criança suja. Criança brinca. Como que a criança vai brincar sem se sujar? Daí você dá um celular para ela. Você não quer que a criança suja? Dá o celular. Você está atrapalhando tanto o desenvolvimento psíquico como o desenvolvimento motor. Às vezes tem crianças hoje de apartamentos que têm uma dificuldade imensa de locomoção, pouca resistência física. Por quê? O brinquedo dele é um celular. Então nós temos que deixar as crianças serem crianças, ter atividades físicas, ter atividades lúdicas, e não com o celular apenas. O celular é um mal necessário? Vejo que é um mal não só necessário, mas como um instrumento hoje que você não tem como ficar sem. A escola usa nas plataformas para enviar boletins, enfim. Adultização é fazer com que a criança, mental, psicologicamente falando, socialmente falando, ela passe a agir como adulto. Tenha interesses de adulto. Isso é uma adultização. Eu quero que a criança amadureça antes da hora, colocando ela às vezes em situações que vai lhe causar esse desenvolvimento precoce, portanto não natural, e vai trazer consequências. Então a adultização seria mais ou menos isso. Eu fazer com que a criança desenvolva psicologicamente, socialmente, um estereótipo, um modelo, um jeito de comportamento de adulto. Tá? Então, é arriscado? É arriscado. E a sociedade vai caminhar para isso, já está caminhando. Você que está me assistindo pode dizer muito bem, na sua casa, às vezes você usa a chupeta digital, que é o celular, a gente brinca. Chupeta digital, a criança começou a te incomodar, você pega o celular aqui, veja alguma coisa e me deixa em paz. É a chupeta digital. Então, nós estamos inserindo, e não só, o Neil Postman, que é um sociólogo, um educador norte-americano, em 1980, gente, ele já começou a falar sobre o desaparecimento da infância, que nós estamos chamando de, mais ou menos, adultização. Ele já chamava atenção que o que fez com que as crianças perdessem a ingenuidade, perdessem aquela inocência mais rapidamente. Na época ele atribuiu isso a um fenômeno chamado televisão. A televisão estava surgindo, estava em alta e começou a trazer programas, começou a trazer novelas, entretenimento que causou nas crianças um amadurecimento precoce, uma adultização. As crianças começaram a ter acesso a coisas de adulto, como nós temos hoje. Tem como a gente cancelar? Acho muito difícil. A gente retroagir a era da internet, da informática. Acho muito difícil. Então, eu também sou pai, professor, já não estou atuando mais diretamente na sala de aula, mas ainda a gente educa muitas pessoas ali informalmente. Parei há pouco tempo de dar aula e hoje estamos dedicando apenas à assessoria jurídica e a questão também de espiritual, de orientação, para as pessoas também ter uma relação entre o saber, o crer e o agir. Enfim, Neil Postman, na década de 80, falava disso aí. A televisão veio mudar o estilo de vida. E mais ainda, hoje, computador, a internet, iPhone, tudo telefones, celulares, enfim, tudo que existe hoje de tecnologia é uma coisa absurda. Vai lá num programa, numa plataforma, digita lá uma pergunta, sai uma resposta. Inteligência artificial. A criança fala no celular e o próprio sistema já dá orientações, ou orientações erradas. Enfim, nós não temos como voltar. Então eu penso o seguinte: vamos tirar o celular das crianças? Depende da idade da criança. O problema não é a criança usar um celular, a internet. O problema é quanto que ela usa e o que ela está assistindo. Para isso nós temos uma infinidade de programas ali que fazem bloqueios de celular. Você escolhe o que pode e o que não pode. Então depende do pai e da mãe também ter esse certo cuidado. Vamos tirar tudo das crianças tecnologia? Não temos. Uma geração que está aí já, vamos dizer, contaminada pela tecnologia. Então o que eu vejo? O processo de adultização vai continuar? Vai continuar. Ele sempre existiu. Só que com os meios tecnológicos mais avançados hoje, ele está muito mais rápido. As crianças estão tendo acesso a coisas de adultos.
a questão erótica, sexual, a canais pornográficos, as crianças estão tendo acesso a imagens que não são adequadas, tudo isso causa um problema, né? Então, o que nós podemos fazer sobre a adultização? Colocar limites, acompanhar o filho, tirar a tecnologia. Eu acho que equilibrar. Os gregos falavam assim, virtus in med, uma pessoa virtuosa, uma pessoa equilibrada, que ela tem um tempo para, caso de criança, para brincar, para estudar, para passear com os pais, para descansar, para ir na igreja, para fazer atividades físicas. Isso é o que está faltando na sociedade atual. Equilíbrio. Então, a adultização, um novo parecer sobre o tema, é um desequilíbrio social, é um desequilíbrio pessoal, é um desequilíbrio familiar, é um desequilíbrio na sociedade. As pessoas estão focando muito em trabalho, focando muito em vídeo. Inclusive, ao contrário da adultização, nós temos a infantilização. Adultos infantis. Pensa comigo, você que está numa família ainda, você que tem vários filhos, os filhos estão demorando para ir embora, para sair de casa. Os filhos estão ficando com os pais até a idade avançada ou até que os pais morram e ele permaneça no imóvel. Hoje os filhos estão infantilizados, adultos infantis, que ficam horas e horas em celular, horas e horas em joguinhos. Não trabalham, não querem trabalhar. Conheço vários empresários que estão desesperados, porque quando perde um funcionário, não consegue encontrar outro. A pessoa vai lá 2 dias ou um dia e fala, não serve para mim. Não quer trabalhar, não quer seguir regras, não quer obedecer horário. Infantilização, por quê? Lá na minha casa eu tenho um porto seguro, o meu pai me garante, minha mãe me garante, minha avó me garante. Então nós temos que tomar esse cuidado. Se por um lado temos a adultização, crianças com uma cabeça mais adulta do que próprios adultos, prejudicando aí o seu lado lúdico, crianças mais estressadas, nervosas, agitadas, tanto é que nós temos hoje nas escolas aí fenômenos que não haviam antes. Inúmeros casos de TDAH, autismo, enfim, nós temos muitos transtornos que surgiram. Por que será? Vida agitada, desequilíbrio. Então, se por um lado eu tenho a adultização, eu dou acesso total e restrito para as crianças verem e fazerem o que quer, perigo, a adultização. Crianças estão amadurecendo e tendo contato a coisas que não deveriam ter. E por outro lado nós temos aí a infantilização de adultos, né? Adultos infantis que não querem sair de casa, querem ficar sobre as asas do pai e da mãe, dependentes, todo respeito, preguiçosos, não querem trabalhar. Você manda levar um saco de lixo lá na rua, ele reclama, vai de cara feia, bravo, que não sabe o que está fazendo, que não sei o que não é responsabilidade dele, que está cansado de ficar deitado, está cansado de mexer no celular, está cansado, coitado. Então, adultização e infantilização. Esses são 2 temas importantes. Talvez um tenha repercussão no outro, né? Um adulto que é muito infantil e uma criança que é muito adulta. Dois desequilíbrios inversamente proporcional. Tá? Então, o que vamos fazer? Equilíbrio. Os pais permitirem que crianças acessem aquilo que é da idade dele, uma consulta com um psicólogo, com um pedagogo, um psicopedagogo. Acho que é interessante fazer um tipo de trabalho que nós não estamos tão acostumados. Mas um psicopedagogo é uma profissão hoje fundamental e importante na sociedade. Vai dar uma orientação para o pai e para a mãe como agir com a criança na escola. Agora vamos lá pensar na questão ético-moral. Muitos youtubers perderam os canais ali por causa do fenômeno chamado adultização, devido, como já dissemos, à denúncia do Felca. Estão caçando a todos de qualquer jeito. Temos que ter um limite. É preciso tomar um cuidado? Sim. Mas estamos numa sociedade democrática onde as pessoas têm o direito à liberdade de expressão. O meu limite termina quando começa o do outro. Ou o meu limite termina em respeito a uma legislação. Mas a lei fala assim, quando você faz uma alegação, uma acusação, você tem que provar. Quem alega tem que provar. Qual que é o problema que nós estamos tendo no YouTube? Um dos, né? Temos vários outros, Instagram, Facebook, temos até o WhatsApp.
muitos estão perdendo o seu canal, o seu contato, a sua plataforma. Por quê? Porque o responsável está dizendo assim: você fez vídeos, postou conteúdos inadequados à nossa plataforma, à nossa política. E por isso o seu conteúdo está sendo excluído, banido. Daí nós fazemos a contestação. É que, caríssimo senhor responsável pela plataforma Google, YouTube, o conteúdo alegado não temos acesso, não sabemos qual é. Falando de uma forma bem simples para você. É que muitos youtubers têm feito isso de forma bem simples. Eu trabalho com vocês, tenho uma parceria há mais de 5, 10 anos e nunca tive nenhum problema. Eu não posto conteúdos de cunho sexual, erotização de menores. Eu não faço isso. Por isso, quero que você, plataforma, me aponte onde está meu conteúdo para que eu possa rever, tirá-lo, removê-lo e não cometer mais erros. Por favor, fico no aguardo que vocês me apresentem aí qual o material que causou uma violação das políticas. Sabe o que eles colocam? Nada. Eles pegam a sua contestação, analisam, se bem que eu tenho uma tese aqui que eles não estão analisando nada, tá? É tudo inteligência artificial, que pegam essas centenas ou milhares de contestações e reclamações, tem lá os critérios da inteligência artificial, do robozinho, e eles mandam para você do mesmo jeito. Nós recebemos sua contestação e analisamos que, de fato, o seu conteúdo é um conteúdo que feriu a política da nossa empresa, que violou as políticas da plataforma. Por isso, o seu canal está ou desmonetizado, ou ele já aplica imediatamente a sanção absurda. O seu canal foi excluído. E se não bastasse, eles colocam depois uma pena perpétua. O seu canal está excluído e você está proibido de criar qualquer outro canal. Uma punição perpétua. E a Constituição brasileira não permite uma pena perpétua para ninguém. Nem pena de morte, nem pena perpétua. Fazendo uma ligação, uma comparação com o crime. E a plataforma Google está imputando, colocando aos youtubers aí de uma forma deliberada, de uma forma unilateral, essa imposição absurda e ilegal. Por que é ilegal? Primeiro, porque eles não apresentam qual que é o conteúdo específico. A lei diz, tem que apresentar, inclusive o marco da internet. Você tem que pegar o conteúdo e apresentar. Você cometeu uma violação conforme o vídeo tal, conforme o material tal, no dia tal. Tá aqui, é esse material. Ó, esse vídeo aqui que você gravou, ele violou. Por quê? Tem erotização de criança, porque esse vídeo aqui tem exposição de criança se beijando. Então feriu, porque não é idade de criança e criança não poderia estar fazendo esse tipo de coisa. Por mais normal, assim dizer, entre aspas, que sejam hoje, você encontrar na escola, aí no muro encostado, criança se beijando aí. Por mais normal que seja, está errado. Por que está errado? Porque as crianças têm que ser protegidas. Então, já pegando o estatuto da criança e adolescente. Criança é para ser protegida. Então o pai, o responsável, a escola, quando a criança está dentro da escola, a escola é responsável por cuidar da criança. Em casa, os pais são responsáveis pela criança, bem-estar físico, psíquico, social, tudo. A pluridimensionalidade da criança, todos os lados da criança. Os pais são responsáveis, um responsável legal. O que está acontecendo? As crianças estão soltas. Daí chega algum irresponsável, algum falso influenciador ou influenciador do mal, pega uma criança vulnerável, que não está muito ligado com o pai ou com a mãe, com o responsável, está meio solta, ou conversa pela internet, ou até vai lá falar com o pai ou com a mãe que está desempregado, daí já é um abuso da condição daquela família que está necessitada. Fala que vai fazer um contratinho, que a criança vai ficar famosa, que ele vai ganhar, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, ou talvez até uma casa, e se deixar o filho dele gravar, que vai gravar algumas ceninhas de novela, tal, que não tem nada a ver, e a família necessitada muitas vezes cede a isso, tá? Não estou aqui julgando a família, porque cada um sabe da sua condição, eu estou aqui explicando um problema que nós temos. Então, esses abusadores fazem isso, pegam crianças, expõem a situação vergonhosa, humilhantes, situações aí de grande pressão
psicológica. Isso está errado, está errado. A lei permite que criança trabalhe? A lei não permite que criança trabalhe, tá? Tem várias normas, OIT, o ECA em si, não permite. As leis trabalhistas, quando que a pessoa pode trabalhar? A partir dos 16 anos. Como aprendiz, a partir dos 14 anos. Existe uma série de regras para isso. Criança, então, menor de 12 anos, pode? Porque criança tem 12 anos, se vocês sabem. Criança é caracterizada pela lei de 0 até 11 anos incompleto. Fez 12 anos, já é adolescente. Ou, como a gente brinca, é aborrecente. Começa aquela fase de descobertas. E por isso, precisa de limites, precisa de compreensão, de atenção. O Estatuto da Criança e Adolescente é muito claro. A criança, no seu estado de vulnerabilidade, precisa daqueles que são responsáveis por ela. Aí nós temos um problema. Se eu tenho uma criança que é um adulto em miniatura e eu tenho um adulto que é uma criança em miniatura em casa, aí eu tenho um problema. Eu tenho uma criança adultizada, tenho um adulto infantilizado. Aí nós temos um problema sério na casa, que vai precisar de um acompanhamento especial. Por quê? Aí não tem solução. Como que eu faço? Estão percebendo a gravidade? Então são vários pontos, vários temas que tem que ser mensurado com calma. Mas a questão dos youtubers em especial, dos influenciadores, nós nos solidarizamos com cada um deles que perderam o vídeo, que perderam o seu canal, que é um instrumento de trabalho. Nós sabemos que tem muita gente séria, muita gente que denuncia injustiça, muita gente que usa o canal para trazer entretenimento, trazer alegria, para trazer informação. Tem uns que trazem coisa errada. E esse deve ser bloqueado, penso eu, tá? Com o devido processo legal. Cometeu coisa errada, fez alguma divulgação imoral, fez alguma colocação indevida, chama atenção. Olha, fulano, o seu material aqui que você postou hoje está errado, está violando nossas regras. Portanto, vamos tirá-lo e pedimos que não faça mais isso. Então, é proibido isso, isso, isso. Explicar, apresentar o conteúdo e o material. Agora, o YouTube não está fazendo isso. Ele está cancelando, banindo, excluindo os canais sem dar possibilidade de defesa. Esse que é o problema. E as pessoas, como que eu, youtuber, vou me defender de uma acusação se eu não sei qual que é o meu vídeo que está problemático? Eu não sei qual que é o meu material que violou. Porque o YouTube apenas disse que o meu conteúdo, meus vídeos, violaram a política. Mas qual? Vocês estão entendendo? O problema nosso é que qual? Não foi dado qual o conteúdo. E a maioria, arrisco dizer aqui, pelo menos aqueles que nós estamos acompanhando aí nos procedimentos, todos eles tiveram o mesmo procedimento, da mesma forma, com a mesma ilegalidade. O YouTube, ele cancelou, suspendeu, desmonetizou, baniu, excluiu definitivamente os canais, ou grande parte dos canais, alguns ainda por enquanto só estão desmonetizados, sem qualquer justificativa específica. Estamos falando aqui de especificidade, tá? Como se dissesse assim, você está preso porque você roubou. Mas eu roubei o quê? Você roubou, sumiu alguma coisa em algum lugar aí e você vai preso porque você roubou, ou furtou. Mas qual crime? Furto. Furto de quê? Qual que é a materialidade? A gente fala em direito, a gente fala de autoria e materialidade. O autor está ali, o youtuber, você, beleza, ótimo. Mas qual que é a materialidade do delito? Qual foi o crime, ou o erro, ou a falha, ou a violação que você cometeu? Você apresentou conteúdos que desrespeitam a moral. Você apresentou um conteúdo de erotização relacionado a sexualização, a sexo, cenas indevidas. Tá, mas qual material? Não tem. Este é o problema que nós estamos enfrentando nos processos. A plataforma justifica que encontrou violações, mas não fala qual. Está errado. Não está fornecendo aos influenciadores a oportunidade constitucional, o direito constitucional da ampla defesa do contraditório. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo para explicar. Você teve um canal perdido? Temos que lutar por ele. Você tem que lutar por ele. Por quê? Você cometeu coisa errada, ilegal? Não cometi. A plataforma te informou qual foi o seu erro? Não informou. Então está errado.
Pode até ser que analisando seus vídeos encontremos alguma coisa que vai contra o Estatuto da Criança, erotização, pressão psicológica, estresse, enfim. Pode ser que encontre depois? Pode ser, mas você tem o direito de saber qual que é esse material, para você poder fazer a sua defesa. Nós temos casos de pessoas que nós estamos acompanhando que eles têm até psicólogo contratado. Esses psicólogos fazem um laudo a cada 3 meses das crianças, acompanhamento dos pais nas gravações, obrigatória assinar autorização, a presença presencial, tá? Física dos pais nas gravações, tem seguranças, tem bombeiros civis, tem psicólogos, então tem youtubers que estão completamente garantidos, fazendo o correto, fazendo o melhor interesse da criança e proporcionando às pessoas um entretenimento também, mas tudo dentro da lei, tudo certinho, conforme o ECA. Só que a plataforma, no caso aqui hoje que eu estou falando para vocês do YouTube, está cometendo aí esse ato unilateral direto, de um lado só, com pessoas que foram parceiros deles por mais de décadas. Tem pessoas que teve o canal suspenso aí que trabalhava com eles há 15 anos. E de repente, nunca teve nada. E agora, por causa dessa caça às bruxas, devido à denúncia que o Felca fez lá, as pessoas estão perdendo seus canais indiscriminadamente, sem qualquer justificativa. Um absurdo legal. Um absurdo. Um atentado à democracia. Então, hoje estou iniciando aí uma das aulas. Todo dia eu vou postar alguma coisa. Então, hoje eu vim falar um pouquinho do seu direito de youtuber, das irregularidades que a plataforma está cometendo. E ao mesmo tempo já dei uma introduçãozinha sobre adultização, que não é questão física só, tá? A física não, criança é sempre criança e adulto é adulto. Queira ou não queira, fisicamente somos ou crianças ou adultos. Não tem como você negar isso aí. Agora, a adultização ou infantilização de adultos é um processo psicológico, talvez, em alguns casos, talvez neurológico, um retardo mental, alguma deficiência intelectual, enfim. Mas, via de regra, nós temos hoje esse fenômeno, então, adultização, é eu deixar a criança livre, fazer o que quiser, ter acesso a conteúdos e talvez até práticas que seriam de adultos, indiscriminadamente. É uma falta de cuidado, uma desatenção da sociedade, tá? Então, se eu vou deixar meu filho ter acesso ao celular, notebook e outros equipamentos tecnológicos ali, por limite, tem programas ali que você coloca limites. E olhar todo dia, ou a cada 2, 3 dias, pegar o celular, ver onde que ele está entrando, o que está fazendo, ficar atento e colocar um limite, né? Um limite. O problema, eu repito, não é a criança ter acesso ao celular, é quanto tempo tem acesso ao celular, quanto tempo o adolescente fica com o celular, quanto tempo ele fica no joguinho. Equilíbrio. Nós vamos ter que equilibrar a sociedade para conter com isso. Esse abuso aí, não adianta eu suspender só a conta dos youtubers, influenciadores. Na televisão temos um monte de programas que são, ao meu ver, um atentado também contra a ingenuidade e inocência da criança. São programas que proporcionam a adultização, ou que incentivam a adultização, como Neil Postman falava em 1980 e pouco. Certo? Você sabe disso, você que assiste televisão de vez em quando, só você entrar na televisão, nas novelas aí que temos aí, alguns programas alguns realities aí, enfim, só você entrar, você vai ver a adultização, criança colocada em situação de sequestro, de roubo, criança em estado emocional, adolescente, sofrendo pressões, vivendo uma coisa agressiva, você vai ver televisão, e nem por isso a televisão teve seu canal suspenso. As televisões não tiveram suas novelas suspensas, seus programas, está ali. Por que os youtubers estão fazendo isso agora? Não quer dizer que, porque eu não tirei a televisão, não vou tirar os youtubers. Não tem problema, podemos tirar. Mas o que nós estamos insistindo aqui? O devido processo legal. Se eu fizer uma acusação, se eu fizer uma alegação contra alguém, eu tenho que demonstrar o que é. Eu tenho que provar, porque todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Pelo menos essa é uma premissa que nós aprendemos no direito e que eu acredito que tem que ser o nosso delineador. Todo mundo é inocente, tem que se prove o contrário. Quem prova, quem alega tem que provar. Quem acusa tem que provar. Senão nós vamos cair aqui numa sociedade onde vamos voltar à Idade Média. Eu sou estudioso da teologia também, a gente leu muito sobre a Idade Média, história. Na Idade Média, alguém fazia uma acusação secreta, sem mencionar o nome, que nós chamamos hoje de denúncia anônima,
eu faço uma acusação, colocava lá na porta do responsável, escondido, falava, ó, o meu vizinho, ele cometeu um crime, uma heresia, alguma coisa desse tipo. O que acontecia? Ia lá a polícia, o responsável, a guarda, e prendia, torturava a pessoa sem saber quem acusou e sem provas, pela simples acusação. Nós não podemos voltar à Idade Média ou à Idade das Trevas e condenar as pessoas sem a ampla defesa e o devido processo legal. Tá bom? Estamos indo para 30 minutos aí de áudio. Agradeço a todos pela atenção, espero estar colaborando. Vou todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, passar algum conteúdo. Então hoje, resumindo aqui, o que eu falei para vocês? A adultização, uma questão psicológica, uma questão social e não uma questão biológica, tá? Biológico somos adultos ou crianças, tá? Então a adultização é um processo biológico, psicossocial. É uma questão que o meio nos proporciona, aliados às nossas emoções, nós vamos desenvolvendo aí certas coisas que vão criando uma mentalidade na criança de adulto. Então, é um fenômeno, como te disse, psicossocial, que vai criando na cabeça da pessoa uma mentalidade de adulto. E na cabeça da criança, com o direito de fazer o que o adulto faz. Esse é o problema. A adultização tem esse aspecto negativo ali. A criança perde a infância, começa a assumir responsabilidades de adultos e começa a querer agir como se adulto fosse. Daí nós temos aí uma série de problemas aí que vão desencadear gravidez precoce, abuso de menores, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas fica esse cuidado. A adultização é eu dar exageradamente liberdade para as crianças, deixando assistir o que quiser, do jeito que quiser, acesso à internet restrita, por tempo ilimitado, fazer o que quiser e deixar essa criança ir crescendo, tendo acesso a conteúdos que é de adultos e até deixar essas crianças fazer o que adulto faz. Então cuidado, quando teu filho for lá na sua casa falar para você assim, ó, amiguinho, eu quero namorar sua filha ou seu filho, quantos anos você tem? 11? O teu filho tem 10. Eu vou deixar meu filho de 11 namorar com uma de 10 ou uma de 10? Não pode, gente. Cada coisa no seu limite. Então, o excesso de liberdade, em nome de bondade, em nome de uma série de coisas, está causando um desequilíbrio social. Então, cuidado com isso aí. Coloque limite na sua casa, no seu filho. Né? No do outro eu não posso pôr, mas no meu eu posso. Então fica essa dica para você. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo erra. Então se todo mundo erra, aprende com o erro do outro para que você não erre também. Vamos servir de lição pelo menos. Se no erro houve um problema, que esse erro alheio lhe ajude a não cair no mesmo erro, né? Dizia minha avózinha lá, errar era humano, continuar no erro é burrice. Eu acho que é até uma ofensa para o burro, né? Porque, pelo que eu saiba, o animal burro, quando ele pisa em um buraco, quando ele está caminhando pela estrada, me disseram, quem cria, se você cria esse tipo de animal, você pode me dizer também, ou desmentir, eu não sei, me falaram que o animal burro, quando ele pisa em um buraco na estrada, ele pode passar mais 1000 vezes que ele não pisa no mesmo buraco. Dizia minha vozinha também, tá? Mas fica essa dica, errar é humano, continuar no erro é burrice. Me desculpe o burro se o burro não erra 2 vezes seguida, tá? Mas fica essa dica para você. A gente faz uma brincadeirinha aqui para distrair um pouco. O professor tem que brincar, porque se ele for levar tudo a sério, ele não aguenta, não suporta. Porque estudar é cansativo, estudar é chato, mas é necessário, porque estudar traz conhecimento. E saber é poder, como diria a filosofia já há muitos anos, o Bacon. Se não me engano é Bacon. Saber é poder. Então eu estou aqui passando para vocês um pouco daquilo que a gente sabe, da experiência de vida, dos clientes que nós temos atendendo na área de direito digital. Então tomem cuidado, tá? Hoje eu falei um pouquinho, mas informalmente para vocês. Amanhã ou depois eu vou falar um pouco mais sobre direito digital daí. O que você pode no seu canal, o que você não pode, o que eles estão acusando, alguns estão colocando algumas poucas coisas ali, não indicando ainda no canal o que é, mas colocando algumas coisinhas, alguns detalhezinhos, eu vou passar para vocês algumas orientações, o que você deve colocar no seu canal, o que você deve evitar, como que deve ser feito, essa nova legislação, projeto de lei, que está ali para o presidente sancionar sobre o marco da internet, sobre as novas regras de internet, tudo isso vai impactar para a gente.
tá? Eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre isso, mas na próxima aula, nosso próximo encontro aqui, eu vou trabalhar um pouco do direito digital para vocês, tá bom? E Estatuto da Criança, fazer uma ligação entre um e outro. Então desejo a você, youtuber, influenciador, a você que é pai e mãe, que também me acompanha, desejo aí tudo de bom. Não tenha medo do equilíbrio, o equilíbrio ele é importante na vida. O nosso corpo precisa de vitaminas equilibradas, nossa cabeça também precisa de equilíbrio, e nossa espiritualidade também, e nossa família também. Todos precisam de equilíbrio. Equilíbrio é distribuir dentro da necessidade de cada um pouco de tempo para lazer, para o descanso, um pouco de tempo para o trabalho, um pouco de tempo para o estudo, para a oração, um tempo para usar a internet também, mas tudo moderado, tá bom? Vejo que repito, para encerrar nossa aula aqui, o desequilíbrio tem causado o fenômeno da adultização e da infantilização. O excesso da tecnologia na nossa vida tem causado esses e muitos outros que a gente vai comentar aí no decorrer das nossas aulas, tá bom? Me solidarizo com você que perdeu seu canal, que eu sei que muitos estão sendo injustiçados, nós estamos aí fazendo o que é possível para ajudá-los, para recuperar esse canal. Espero que você também corra atrás do seu direito ali. Tiver alguma dúvida, pergunta para nós, que vamos te responder com todo carinho ali no nosso canal. E é isso aí. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.